Olha, nos últimos dias, todo mundo está falando sobre esse suposto acordo secreto entre Trump e a OTAN para transferir a Groenlândia para controle americano até 2029. Os sites de notícias estão explodindo, os comentaristas políticos estão delirando e metade da internet já está tratando isso como fato consumado. Eu vou te dizer uma coisa, isso é uma das análises mais superficiais e perigosamente ingênuas que eu já vi circular na mídia em muito tempo. E olha que nos últimos anos vimos muita análise superficial. Então hoje eu vou explicar exatamente por que esse acordo secreto não faz o menor sentido estratégico, por que a OTAN jamais apoiaria isso e por que essa narrativa toda está ignorando completamente como geopolítica realmente funciona no mundo real. Vamos desmontar cada pedaço dessa história ponto por ponto. Primeira coisa que me faz rir nessa história toda é a ideia de que a OTAN aprovaria ou negociaria uma transferência territorial entre membros. Gente, a OTAN é uma aliança militar defensiva. Ela não é a ONU, ela não é a União Europeia. Ela não tem absolutamente nenhum mecanismo, nenhuma cláusula, nenhum precedente para mediar ou aprovar transferências de soberania territorial entre seus membros. A OTAN existe literalmente para uma coisa: defesa coletiva sob o artigo 5. Se você atacar um membro da OTAN, está atacando todos. Fim, essa é a função. A organização não tem autoridade legal, institucional ou mesmo cultural para se meter em negociações sobre quem controla qual território. Isso seria como pedir para o seu clube de futebol mediar a venda da sua casa. Não faz sentido nem institucionalmente, nem juridicamente. E aqui está o detalhe que essa história toda ignora completamente. A Dinamarca é um dos membros fundadores da OTAN. Eles assinaram o Tratado do Atlântico Norte em 1949. Eles estão lá desde o primeiro dia. Vocês realmente acham que os outros 30 membros da OTAN vão sentar numa sala e dizer: "Ah, sim, vamos criar um precedente onde um membro pode pressionar outro a ceder território através da aliança"? Porque se isso acontece com a Dinamarca hoje, o que impede de acontecer com a Estônia amanhã, ou com a Turquia, ou com qualquer outro membro que tenha algo que uma potência maior dentro da aliança queira? Isso não criaria estabilidade estratégica, isso destruiria a confiança que mantém a aliança funcionando há 75 anos. Agora vamos falar sobre a Dinamarca, especificamente, porque aqui a história fica ainda mais absurda. Dinamarca tem população de 6 milhões de pessoas, é uma economia avançada, PIB per capita entre os mais altos do mundo, sistema de bem-estar social invejável. Eles não precisam de dinheiro americano, eles não precisam de garantias de segurança ampliadas, eles já têm a OTAN. Mais importante, a Groenlândia não é uma colônia. Ela é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca desde 1979. Os groenlandeses têm seu próprio parlamento, controlam a maioria de suas políticas internas e têm direito constitucional à independência através de referendo. Então, mesmo que, e isso é um C gigantesco, o governo dinamarquês quisesse ceder a Groenlândia, eles legalmente não podem fazer isso sem consultar os próprios groenlandeses. E os groenlandeses? Quando Trump mencionou comprar a Groenlândia em 2019, a resposta do primeiro-ministro groenlandês foi clara: a Groenlândia não está à venda. A premier da Dinamarca na época chamou a ideia de absurda. Não houve ambiguidade, não houve "bem, podemos negociar". Foi um não categórico. Agora me digam, o que mudou desde 2019 que faria a Dinamarca subitamente decidir que ceder um território de 2,2 milhões de quilômetros quadrados, o maior território autônomo do mundo, seria uma boa ideia? A Rússia ficou mais fraca, não mais forte. A China não conseguiu estabelecer presença militar significativa no Ártico. Os preços de minerais críticos estão mais acessíveis, não mais escassos. Não existe nenhuma pressão geopolítica ou econômica que justificasse a Dinamarca fazer isso. Nenhuma. Mas vamos supor, só por um segundo, que a Dinamarca enlouquecesse e aceitasse essa ideia. Vamos fingir que a OTAN criou magicamente um mecanismo para isso. Vamos ignorar a população groenlandesa completamente. Ainda assim,
Por que os Estados Unidos fariam isso? Porque aqui está algo que ninguém nessas histórias menciona. Os Estados Unidos já têm acesso irrestrito à Groenlândia para fins militares. A base aérea de Thule, no noroeste da Groenlândia, é operada pelos Estados Unidos desde 1951. Ela abriga sistemas de radar de alerta precoce críticos para a defesa antimísseis da América do Norte. É uma das instalações mais estratégicas do Ártico. E sabe o que a Dinamarca cobra por isso? Nada. Eles não só permitem que operemos lá, eles facilitam. Durante a Guerra Fria, tínhamos 30 a 40 instalações militares espalhadas pela Groenlândia. Reduzimos para uma por escolha nossa, não porque a Dinamarca nos impediu. Então, o que exatamente os Estados Unidos ganhariam com controle direto que não temos agora? Acesso militar? Já temos. Exploração de recursos? Empresas americanas já podem investir lá. Controle estratégico do Ártico? A Dinamarca vota conosco em praticamente tudo. A única diferença seria assumir a responsabilidade administrativa por um território de 56 mil pessoas espalhadas por uma área do tamanho da Europa Ocidental, onde 80% está coberto por gelo permanente. E assumir os custos, porque atualmente a Dinamarca subsidia a Groenlândia em cerca de 600 milhões de dólares por ano. Isso seria transferido para o orçamento americano. Então, basicamente, estaríamos pagando bilhões para ter algo que já usamos de graça, enquanto destruindo nossa aliança mais confiável na Europa. Genial! Então, se essa história não faz sentido estrategicamente, militarmente, economicamente ou diplomaticamente, de onde ela vem? Aqui está o que eu acho que está realmente acontecendo. Primeiro, Trump mencionou o interesse em Groenlândia várias vezes. Isso é documentado. Ele não estava totalmente errado em identificar a importância estratégica do Ártico. Essa parte é real. Segundo, há conversas legítimas acontecendo sobre expandir presença americana no Ártico. Isso é público. O Pentágono publicou uma estratégia ártica atualizada. Investimentos em infraestrutura estão sendo discutidos. Terceiro, a OTAN está de fato aumentando cooperação em defesa ártica. Isso também é real e necessário. Agora, pegue esses 3 fatos reais, misture com falta de compreensão sobre como instituições internacionais funcionam, adicione uma pitada de clickbait e BUM! Acordo secreto para a Groenlândia americana. É a clássica história de telefone sem fio geopolítico. Conversas sobre cooperação militar viram negociações sobre transferência de soberania. Discussões sobre expandir presença americana viram anexação territorial. Reuniões normais da OTAN viram acordos secretos. E o pior, quando você cria essas narrativas falsas, você prejudica as conversas reais que precisam acontecer. Porque agora, toda vez que os Estados Unidos e Dinamarca tentarem negociar expansão legítima da base de Thule ou investimentos em infraestrutura ártica, metade da internet vai gritar: "Viu? O acordo secreto é real!" Isso não ajuda ninguém, isso só gera ruído. Mas sabe o que é mais perigoso nessa história toda? Não é só a desinformação, é o que ela revela sobre como estamos pensando sobre alianças no século XXI. A ideia de que os Estados Unidos poderiam ou deveriam usar sua posição dominante na OTAN para pressionar um aliado menor a ceder território, isso é pensamento de século XIX. É imperialismo disfarçado de estratégia. E se começarmos a normalizar essa forma de pensar, mesmo que seja só em teoria, mesmo que seja só em artigos clickbait, nós destruímos a base de confiança que torna alianças possíveis. A Dinamarca não é aliada dos Estados Unidos porque tem medo da gente. É aliada porque confia em nós. Porque em 75 anos de OTAN, nós nunca usamos nosso poder para tirar vantagem deles. Nós os tratamos como parceiros iguais, mesmo sendo 50 vezes maiores. Essa reputação é o que permite aos Estados Unidos manter 30 aliados formais e dezenas de parcerias estratégicas ao redor do mundo. É o que faz países quererem trabalhar conosco ao invés de procurar alternativas. E você pode destruir 75 anos de reputação com uma jogada idiota. Então, se você conhece sua história, sabe o que acontece quando os Estados Unidos decidem ignorar seus aliados europeus e fazer as coisas sozinhos. Aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial.
E nas duas vezes, acabamos voltando para a Europa com centenas de milhares de soldados, muitos dos quais não voltaram para casa. Então não, eu não acho que existe nenhum acordo secreto para transformar a Groenlândia em território americano até 2029. Mas eu acho que existem pessoas que gostariam que isso fosse verdade, e essas pessoas estão dispostas a espalhar histórias que soam plausíveis o suficiente para ganhar cliques, mas que são perigosas o suficiente para corroer confiança internacional. E isso deveria nos preocupar muito mais do que qualquer acordo secreto imaginário. Então, da próxima vez que você ver uma manchete dizendo que a Groenlândia vai se tornar americana, faça 3 perguntas simples. 1. Como exatamente isso seria implementado legalmente? 2. Quais incentivos reais as partes envolvidas teriam para aceitar? 3. Isso faz mais sentido do que as alternativas já disponíveis? Se você não consegue responder essas 3 perguntas com especificidade, provavelmente é só mais uma história viral sem substância. E no caso da Groenlândia, as respostas são: não existe mecanismo legal, ninguém tem incentivos reais e as alternativas são infinitamente melhores. Fim da história. Mas me diz nos comentários, você achou que esse acordo era real e por quê? Quero entender como essas narrativas se espalham tão rápido.